um outro tipo de título que muita gente, da minha base aí de aposentados lá da ISA, eu vejo que é a solução que muita gente chega aqui na renda fixa. É o tal dos juros mensais ali. Tem tipos de investimento que pagam juros mensais. Lembrando, a maior parte dos investimentos que pagam juros mensais não tem proteção do FGC. A gente está falando dos CRIs e dos CRAs. E aqui a brincadeira fica um pouquinho mais palatável, dado o risco. Lembrando sempre, não tem proteção do FGC. Isso aqui, se a empresa que emitiu esse título aqui, ó, quebrar, você tá no aço, você deixa de viver de renda, né? Não seria legal pro cara investir o dinheiro dele todo em um título desse só. Ele teria que fazer uma diversificação ali. Tem que conferir se a empresa é uma empresa legal. Normalmente empresas que estão abertas em bolsa. Mas aqui, para título de exemplo, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Fortisec, que é o melhor título que está aí em rentabilidade hoje. Não estamos avaliando a segurança, mas aqui é uma empresa que aparentemente tem um porte legal, tem um endividamento pequeno, tem uma liquidez boa e tem uma rentabilidade. Ela é uma empresa que é lucrativa. Você pode ver nos detalhes aqui se é uma empresa mais segura ou não. Tá pagando IPCA mais 8,05%, não tem imposto de renda e paga juros mensais. Se for para dar para viver de renda, vai ser no exemplo desse aqui. Isso aqui é praticamente a Disney, né? Fora o risco, é praticamente a Disney para quem quer viver de renda. Então, nesse caso, o dinheiro do cara não tá perdendo valor porque tá corrigido pela inflação. E ele ainda tá ganhando 8,5% ao ano ali. Que você pensa que é pouco, mas mais IPCA, pô. Ó, pra você ver, hoje ele teria uma rentabilidade ao ano em média de 16%. Se fosse comparar com um título que tem recolhimento de IR. Então, é maneiro. Sempre você tava ganhando 5, você tá ganhando quase o dobro aí. Tá ganhando quase o dobro e tá recebendo mensalmente. Você não tá tendo que fazer a logística lá dos semestrais. Mas vamos lá. Então o cara jogou aqui. Já melhorou. 40 mil por ano. Aqui chega no valor sem IR de R$ 3.236. Cara, para algumas pessoas, eu diria que aqui já é possível o cara viver de renda realmente. Porque assim, se ele já tiver uma vida um pouco mais estabilizada, mora na cidade menor, não precisa de carro, tem uma casa, né? Já tá com uma casa ali e tem esses 500 mil. Já tem pessoas na plataforma que quase aqui com mais ou menos esse dinheiro já vivem de renda ali. Alunos normalmente mais velhos que viviam de aposentadoria, de um aluguelzinho, né? O cara ganhava ali num barracão, ou ele tinha um apartamento a mais, vendeu o apartamento, tacou na renda e consegue ali, diversificou, né, em diversos lugares. Não tem só isso, mas os caras usam esse tipo de CRI e CRA para viver realmente de renda ali. O cara com esse valor, eu já vi gente próximo desse valor aqui, um pouquinho a mais, tentar viver de renda e conseguir, porque o cara já estava também acostumado com um custo de vida muito mais baixo. O cara passou anos vivendo, começou ali. Já diria que não é mais sobreviver, o cara já consegue viver razoavelmente bem, né, com R$ 3.236, razoável, se você tiver tudo isso posto ali, o cara consegue R$ 3.236 aí. Lembrando, isso aqui é um título arriscado, a gente tá falando de CRI e CRA, tem vídeo aqui só explicando o que é um CRA, para você não sair falando, então eu vou vender minha casa e colocar num CRA. Não faz isso, pelo amor de Deus. É um título mais arriscado, você precisaria de uma carteira de CRAs ali para fazer isso bem diversificadinho. Bom, Raul, então aqui já deu para mim, né? E aí, beleza, a gente poderia considerar isso aqui. Agora, tem uma questão. Você poderia falar o seguinte, Raul, beleza, mas eu quero fazer isso com renda variável. Eu não quero fazer isso com renda fixa. Isso aqui é mais para as pessoas um pouco mais conservadoras, o cara quer ter certeza de quanto vai receber ali. Lembrando que esse título tem duração de 1,89 anos só. Lá no vencimento dele pode ser que você não encontre outro igual. Então isso aqui a gente tá falando de uma coisa um pouco mais difícil, né? O cara poderia até pegar um título aqui de 3,44 anos, pagando 8%, é quase a mesma coisa. Já tá ali 4 anos, né? 3,44 e tá quase 3 anos e meio ali vivendo de renda. E ele teria que encontrar outro lá no vencimento que pagasse uma rentabilidade dessa. E pode ser que o valor seja diferente nesse momento, ou maior ou menor. A gente não tem como estimar essa quantidade. Então o cara teria que ter um pouquinho mais de dinheiro ainda para dar uma garantida nisso. Não dá para viver no arroxo total. Mas, ok, diria que passou. Passou? Passou ali assim, no aperto, mas passou. E para pessoas que gastam só essa rentabilidade, é muito específico, né? Agora, se a gente fosse considerar então na renda variável, aí começa a ficar mais complicado. Por quê? Para você montar uma carteira de ações, por exemplo, que para viver de renda, eu te diria que a coisa complica muito. Ações ali, se você vai colocar, você teria que ter um valor muito maior do que aquele que é necessário, porque pode suspender o pagamento de dividendos em algum momento. Pode ter alguma eventualidade ali que a empresa não distribua esses proventos. Pode ter alguma coisa que essa empresa começa a cair demais de cotação e você vai ficar doido. Pode ter uma pandemia como teve, e aí o Banco Central define que até os bancos que pagavam mensalmente tiveram que parar de pagar. Pode diminuir o lucro ao longo dos anos. Então, vai acrescentar um número de variáveis ali que você precisaria ter um valor bem maior. Eu não acho que é prudente aqui, para quem está querendo viver com 500 mil especificamente, simular com ações. Eu simularia se o cara tivesse muito mais do que ele precisa. Por exemplo, ele quer ter uma renda mensal ali de 4 mil e ele tem R$ 1,5 milhão de reais. Aí eu diria que dá para fazer uma simulação ali, porque ele ia ganhar mais que isso nos anos, nos outros ele ia ganhar um pouquinho menos, ele pode diversificar um pouquinho com renda fixa, montar uma carteira legal e daria para viver de renda.
Mas, assim, daria até mais, que a gente vê a carteira do canal, eu recebo muito mais do que isso, né? Só com a carteira ali de ações a gente recebe vários meses mais que isso. Mas não acho prudente para quem tá pensando, pô, 500 mil. Se você quer viver de renda também, você não quer ficar dor de cabeça, ficar olhando cotação, ficar vendo o que aconteceu com a empresa. Você não quer isso, né? Se você quisesse trabalhar, você ia trabalhar mesmo. Você está querendo ali realmente viver de renda. Então, como complemento de renda, poderia ser para esse cara ações. O que a gente vai ter que fazer então? Dar uma olhada nos fundos imobiliários. Por quê? Os fundos imobiliários, diferente das ações, eles realmente pagam proventos mensais, eles são isentos de IR e não está em lei para modificar, né? Porque as ações têm uma ameaça constante, ainda são isentas, mas tem uma ameaça constante. Tem ali uma capacidade muito menor de endividamento. A gente está falando de imóveis, não dos fundos de papel, dos fundos de tijolo. A gente está falando de imóveis que já tem uma proteção natural contra a inflação. Os fundos imobiliários costumam ter uma proteção natural contra a inflação no longo prazo. No curto prazo ele pode perder ali para a inflação, pode virar um problema, mas no longo prazo o preço desses imóveis tende a se reajustar. Na inflação você já viu que o preço de tudo aumenta, dos imóveis também, tende a se reajustar ali. Assim, daria para fazer uma simulação um pouco mais honesta. Só que aí eu fiquei pensando, pô, normalmente vamos falar 8% fundo imobiliário e tal. E em março eu fiz um estudo muito interessante. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu fiz um estudo muito interessante separando a rentabilidade real dos principais tipos de fundos imobiliários. Então eu peguei dos híbridos, dos hotéis, de hospital, de tudo aqui. Eu ia compartilhar essa planilha com vocês, mas é muita planilha, eu devia ter feito numa só e não fiz. Então, em outro momento, talvez eu coloque o link aqui, se você estiver vendo o vídeo depois de um tempo, eu coloco aqui, mas hoje eu não tô com tempo para arrumar isso direitinho. Então a gente vai começar aqui, os híbridos, o acumulado deles dos últimos 12 meses, a rentabilidade média. Por exemplo, se o cara fosse fazer uma carteira com híbridos ali, ele ia ter uma rentabilidade média de 6,13%. O que é híbrido, né? O fundo imobiliário tipo híbrido, ele pode ter um pouquinho de tudo ali. Então eles estão com a rentabilidade estável aí de 6,13%. Cara, 6,13% se a gente imaginasse, vai dar mais ou menos aquele cenário meio deprê ali, né? Essa é a média, claro, tem fundo pagando muito mais, mas daria lá 2.485, a gente já concordou que não é um valor muito possível. Raul, mas tem uns aí pagando 11, tem uns pagando sei lá o quê, tem uns pagando 0 que tá puxando a média para baixo. Verdade, esses de 0, ninguém vai mexer no fundo imobiliário que não tá pagando, né? Mas a média ficou 6,13, aí eu fiz a média também, tirando os que estão zerados. Quando a gente deletou os que estão zerados, essa média foi para 8,55. Maneiro, né? Então 8,55, ó, se a gente pega aqui o yield deles, aí sim, aí começa a ser 3.430, isento de IR, com menor risco, na minha opinião, do que emprestar para uma empresa só, porque aqui você poderia diversificar uma carteira, né? E diminui demais o risco disso. E com risco atrelado aí aos fundos híbridos. Um pouquinho de papel, um pouquinho de tijolo, os fundos híbridos têm uma estratégia ali diferente. Quando a gente fala fundo de papel, eles investem inclusive em crise em caça, só com rentabilidades maiores, né? Do que você consegue encontrar aqui. E como eles têm um dinheiro muito maior também, a diversificação também é muito maior. Então isso aqui a gente pode considerar aí que o 8,55 seria possível aí dentro daquela faixa muito específica de pessoas. Mas aqui eu tô falando que, né, com todo mundo, vai que você é essa pessoa que quer juntar dinheiro para isso, é bom você ter mais ou menos um norte. A gente tem os de hotéis também, o acumulado dos últimos 12 meses, só tinha 2 ali, então 7,38, pô, já diminui demais, né, o saldo aqui, 7,38, já vai ali para 2.975, não é aquela delicinha, né, não é aquela coisa, né, uma coisa que daria para você,